Eu quero cumprimentar o doutor Luiz Felipe, o advogado que assumiu agora a tribuna. E, neste caso, presidente, como já relatei, é uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o senador Sérgio Fernando Moro, atribuindo-se à prática do crime de calúnia. Em preliminar, o denunciado, na resposta à acusação, alega a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento da causa, alegando que, aspas, o vídeo que originou a autuação do presente processo foi gravado numa festa junina, provavelmente ocorrida em junho, julho de 2022. E a sua versão editada foi divulgada em abril de 2023. Ou seja, literalmente, muito antes do acusado assumir sua função pública eletiva junto ao Congresso Nacional. Eleição em outubro de 2022, posse em 1º de 2023. O nobre advogado acaba também de realçar este ponto. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República imputou ao denunciado a prática do crime de calúnia por essas declarações, afirmando exatamente que a defesa não tem direito, porque a data de publicação e que tornou, portanto, aquela gravação ao público, ou, segundo a então vice-procuradora-geral da República, aspas, as ofensas à honra do magistrado da mais alta cúpula do Poder Judiciário brasileiro se tornaram públicas em 14 de abril de 2023. E os elementos informativos colhidos até o momento não permitem dissociá-los do mandato parlamentar. A persecução penal em face do denunciado, então, observa a garantia do foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal nos termos do precedente firmado na questão de ordem na ação penal 937. Ou seja, os fatos que aqui são identificados como tendo acontecido em 2022, ou o fato especificamente, vem a ser divulgado, e isso aqui precisa de ser devidamente comprovado, quando ele já era senador. E por isso é que então teria se firmado a competência do Supremo Tribunal. É possível constatar, no caso, que o conteúdo do vídeo no qual o denunciado teria emitido as ofensas à honra do ministro Gilmar Mendes tornou-se pública quando já era senador da República, no exercício do cargo, o denunciado. Como a publicação do vídeo fez-se durante o exercício do cargo, a prerrogativa teria sido atraída, portanto, para este Supremo Tribunal Federal nos termos da linha B do inciso 1 do artigo 102 da Constituição da República. Eu estou, portanto, presidente, pelo menos agora, e considerando os dados que se tem nos autos, rejeitando a preliminar de competência do Supremo. Não sei se Vossa Excelência quer destacar para fins, porque se for voto vencido no ponto, teria o prosseguimento. Bem, a eminente relatora rejeita a preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção o voto da eminente relatora e examinei também a peça acusatória subscrita pela doutora Lindora e também a defesa. E considero que, nesse momento, nós temos apenas uma data fixada, que é a de 14 de abril de 2023. Tanto é que as manifestações do ilustre senador Sérgio Moro, todas são de 2023, quanto ao fato. Inclusive a transcrita na peça de defesa. Ele alude, inclusive, ao exercício do mandato de senador, ele próprio. Ele diz, no Senado continuarei a lutar pela justiça e pela liberdade, para mim e para você. Então nós temos, ainda aqui provisoriamente, como é próprio do juízo de recebimento da denúncia, este acertamento quanto a essa data. Evidentemente, utilizando da metáfora do eminente advogado, quando ele fala de divórcio, normalmente as pessoas casam e demoram algum tempo para se divorciar. É muito raro que a pessoa case de manhã e se divorcie de tarde. Ou seja, no caso da ação penal, existe a dilação probatória. E o juízo inicial que é feito é exatamente para propiciar esse tempo, a fim de que se confirme ou não a hipótese do ilustre advogado de que haveria um divórcio entre a peça acusatória e os fatos, tal como efetivamente ocorreram. Esse lapso temporal não pode ser, na minha ótica, eminente presidente, obstado nesse momento, daí porque considero que a eminente relatora analisou bem a questão neste momento, sem prejuízo, claro, da instrução processual fixar um outro momento temporal de consumação. Lembrando que, de regra, o momento de consumação do crime é o momento da publicidade. Essa é a regra para os crimes contra a honra. Então, mesmo que a perpetração ou a pronúncia da frase tivesse sido em outro momento, até aqui é incontroverso que a divulgação se deu em abril de 2023, portanto, na vigência do mandato do senador. Por essas razões iniciais, eu acompanho a eminente relatora. Agradeço, ministro Flávio. Ministro Cristo, a eminente relatora que recebe a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Ministro Flávio Dino. Senhor presidente, nobres pares, saudando novamente a eminente relatora, considero que ela fez uma análise
com a profundidade cabível nesse momento processual quanto aos requisitos da denúncia, mormente a autoria em controvérsia em relação aos indícios de materialidade, que, a meu ver, estão reforçados por um fato que chama atenção para ser deslindado quando da instrução. Por que a imputação foi feita em relação ao ministro Gilmar Mendes e não a qualquer outro? Este fato é relevante, porque não foi certamente uma escolha aleatória, uma vez que é público que o ministro Gilmar Mendes foi um dos que julgou seguidas vezes aqui nesta corte de modo restritivo em relação a ações penais conduzidas pelo então magistrado Sérgio Moro. Acho que essa conexão a ser, repito, deslindada na instrução é que traz peso ao fato, porque se trata de um momento mais do que infeliz, envolvendo exatamente este ambiente em que houve uma escolha, a meu ver, até aqui, consciente, pode ter sido inconsciente. Isso vai ser, obviamente, debatido no momento próprio. Mas uma escolha do magistrado. Senhores integrantes dessa turma, senhora ministra Carmen, nós todos temos alguns sentimentos inatos. Um deles é a proteção contra a dor, própria ou daqueles que amamos. Isso é instintivo. E eu sempre procuro, ao examinar uma questão relativa a crime contra a honra, pensar se a imputação, se fosse dirigida a mim, teria a aptidão de provocar dor, de provocar mais do que um mero incômodo ou um mero dissabor. E considero que envergar uma toga, qualquer que seja ela, sobretudo da Suprema Corte desse país, é uma responsabilidade elevada de mantê-la como a Constituição determina, mantê-la como sinal de reputação ilibada. E um magistrado que se corrompe, um magistrado que eventualmente possa, lamentavelmente, vender uma decisão, é, obviamente, incompatível, absolutamente incompatível com o exercício da função judicante. Uma coisa, eminente ministro Fux, ministro Zanin, seria dizer, tal magistrado é desprovido de conhecimento jurídico, ou dizendo de outra forma, tal magistrado é burro. Isso é um incômodo, é um dissabor, uma crítica. Outra coisa é dizer que esse magistrado trai a toga, porque ao vender a sentença ele vende a toga, ele comercializa o sinal da soberania popular. Então, acho que há, nessa cena, indícios suficientes para o exame dos fatos, tal como emoldurados pela ministra Carmen, ou seja, há o contraditório, a ampla defesa acerca dos fatos. A classificação jurídica, obviamente, se dá após essa instrução. E creio, inclusive, eminente relatora, que, quem sabe, esse momento da instrução viabilize, inclusive, um esclarecimento que seja positivo para todas as partes, inclusive a parte nesse instante denunciada. Eu examinei a questão da retratação, ministra Carmen, e Vossa Excelência apresenta um óbice, e me chamou a atenção que há outro. A retratação deveria ser cabal, deve ser cabal à luz da lei. E não identifiquei isso nos autos até agora. Então, a soma disto é que me leva a considerar que há, sim, um suporte empírico razoável para dizer que a peça subscrita pela doutora Lindora, eu esqueço o sobrenome dela toda vez, pela doutora Lindora Maria Araújo, atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, daí porque, abrindo espaço ao exercício do devido processo legal, acompanho a eminente relatora quanto ao recebimento da denúncia. Agradeço, ministro Flávio. Ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. E primeiro gostaria de observar que no dia 14 de abril de 2023, o ministro Gilmar Mendes fez uma representação à Procuradoria-Geral da República. Então, esse requisito também está atendido. E a denúncia, ao meu ver, também descreve, na forma do artigo 41 do Código de Processo Penal, os requisitos mínimos para o recebimento da denúncia. Então, eu estou aqui também, neste momento, acompanhando a eminente relatora quanto ao recebimento da denúncia. Também entendo que há dúvida, no mínimo, sobre a possibilidade de retratação, já que o artigo 143 do Código Penal fala querelado e não denunciado, mas, de qualquer forma, é uma questão também que pode ser vista ao longo da instrução. Então, eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora, senhor presidente. Obrigado, ministro Zanin. Ministro Fux. Senhor presidente, nada a acrescentar, depois que os colegas assim expuseram, o voto da relatora é minudente. O ministro Flávio Dino tocou num ponto importante, sou magistrado há 47 anos, realmente é muito mais sensível a essas alusões infelizes, ainda que no momento de
jocoso no momento de festa contra o magistrado, razão pela qual eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia. Eu também acompanho integralmente a eminente relatora, não vejo a inépcia na inicial, estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, nesse momento de análise do recebimento da denúncia, a justa causa também se apresenta viável, como já detalhado pela eminente relatora. Dessa forma, recebo integralmente a denúncia e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República contra Sérgio Fernando Moro pelos crimes previstos no artigo 138, pelo crime previsto no artigo 138, as causas de aumento de pena do artigo 141, inciso 2º, 3º, 4º e também o parágrafo 2º, todos do Código Penal.